aqui ao nosso curso. Estou vendo que a gente já tem 40 participantes presentes. Bacana. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou diretora da Escola da Defensoria. Eu acredito que aqui a maioria das pessoas, elas são integrantes da instituição, mas talvez também a gente tenha convidados de fora. Então, já agradeço aqui a presença virtual de todos vocês, todos e todas. Sei que é complicadinho aí a gente conseguir arrumar um horário que todos possam participar, mas a gente fez nesse formato justamente não como live, né, para a gente pensar numa forma de gravar e possibilitar que as pessoas assistam em outros horários, enfim, divulguem o nosso vídeo. Ele vai ficar, essa capacitação vai ficar disponível no site da escola, tá? Para quem quiser. E ela é a primeira que a gente está realizando agora em parceria com o Nodigi. Agradeço o Bruno, ele vai ser o nosso cobaia aqui para a gente começar essa série de capacitações. Na verdade, ela vai ser a primeira de um curso que nós estávamos prevendo para capacitação dos defensores em curso de formação. Ele seria realizado de forma presencial em maio, infelizmente por conta da pandemia a gente não conseguiu. Então, resolvemos tirar do papel e fazer nesse formato virtual. A gente vai contar com o nosso segundo cobaia, que é o Fernando, defensor público. Fernando, obrigada, tá, por aceitar. Eu agradeço o convite. E o Fernando topou fazer esse primeiro curso para a gente realmente entender a ferramenta, ver como que funciona a plataforma, receber o feedback de vocês. Então, quem puder, por favor, mandar o feedback tanto para o e-mail da escola como para o WhatsApp da escola. Depois a gente vai passar para vocês o WhatsApp. Então, assim, se tiver sugestão de como melhorar, enfim, como que poderia ser melhor aproveitado. Mas a ideia aqui é realmente um bate-papo. Então, a dinâmica vai ser mais ou menos assim. O Fernando, ele vai utilizar a palavra por volta de 1 hora, né, Fernando? Mais ou menos? Isso, um pouco menos. Para tratar do tema, e depois a gente vai abrir para perguntas. E aí o Bruno vai coordenar, certo, Bruno? Acho que ele está sem microfone. Aí. Então, tá, o Bruno aí que é coordenador do Nodigi. E aí, as pessoas, quem tiver dúvida, pode fazer inscrição via chat. A pergunta pode ser formulada tanto pelo chat aqui do grupo, como também vocês podem pedir a palavra, tá? E a gente abre o microfone para quem for falar. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Obrigada, Fernando. Sei que você tem muita experiência teórica quanto prática no tema, vai contribuir bastante para todos os defensores, colegas, servidores, estagiários, público externo. E aí é isso, gente. Logo mais a gente vai divulgar as próximas datas do curso da continuação. Provavelmente serão em torno de 7 encontros. E a gente já pede desculpa aí de antemão, caso a gente tenha algum problema, alguma falha, tá? Mas a ideia é melhorar para os próximos, tá bom? Obrigada, vou passar a palavra para o Fernando. Obrigada, Fernando. Ok, obrigado, Flávia. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aí a disposição. Como a Flávia mencionou, é difícil de organizar um tempo para a gente dedicar ao aprendizado, ao estudo. Me agradece muito, fico muito grato por poder contribuir. E como mencionado, é uma tentativa, então estamos sendo cobaia. Já peço de antemão, caso tenha alguma falha, alguma dificuldade aqui, peço encarecidamente a compreensão de todos. Vou tentar apresentar o máximo possível aqui com esse recurso que a gente tem, transmitir o máximo de informações. O tema proposto, quero conversar sobre a Lei 3431 e a atuação da Defensoria Pública. Para os colegas defensores do terceiro concurso, que participaram da formação, praticamente aquilo e tiveram lá presente quando eu e a psicóloga do Judiciário também apresentou o tema, é aquilo, só que aprofundado mais, especializado na atuação da Defensoria. Assim, um olhar focado naquilo que o defensor vai enfrentar, naquilo que o defensor vai enfrentar no dia a dia, quer no criminal, infância protetiva, infância infracional. Tentei trazer esse olhar para a questão. Só vou apresentar como vai estruturar a minha apresentação. Tem um slide, vou colocar aqui, então, para os senhores e senhoras não se cansarem de ficar olhando para mim, daí eu vou deixar boa parte do tempo o slide aqui também, para não ficar só olhando um rosto na tela. Vou disponibilizar também o slide, não sei se consigo passar por aqui, mas daí todos os inscritos vão receber o texto do slide no e-mail.
vou apresentar inicialmente umas considerações sobre a lei geral, não tanto para apresentar o texto dela do início, mas uma tentativa de apresentar instrumentos de como encarar a lei, como enquadrá-la para melhor aplicá-la no dia a dia, quer no dia a dia, no caso individual, quer como instituição, para contribuir para a construção dos princípios e da aplicação da lei. Depois eu trago algumas questões específicas da lei mesmo, do texto da lei, como se posicionar. Depois eu trago mais específico ainda para a Defensoria Pública, abordando o tema que foi recentemente regulamentado pela resolução da Defensoria Pública Geral, a 110/2020. Trouxe essa aplicação dessa lei, a atuação da Defensoria Pública no que tange à infância infracional. Certo? Eu vou testar aqui, vamos ver se consigo passar a apresentação de slide. Não consegui. Eu não estou conseguindo transmitir. Eu acho que é só você, Flávia, que vai conseguir. Será que consegue tentar aí? Eu te mando no... Você tem a apresentação já? Eu tenho, Fernando. Posso tentar. Foi? Foi. Tá compartilhando maravilha. a tela? Foi, só que daí tá curtinha, tem que apertar o botão embaixo para ela ficar na tela toda. Tá, peraí. Acho que o meu foi, não foi? Meu deu agora, não deu? Deu, né? Não, sou eu que estou compartilhando. Não, sou eu. Tá. Então, vamos lá. Meu enfoque é tentar apresentar qual que é a posição da defesa frente às questões de violência. Tentar ligar essa lei, a Lei 3431, com a temática violência. Como que se há essa confluência da atuação da defesa jurídica frente a situações de violência. Algo muito evidente é que a Defensoria Pública pode ser chamada tanto para fazer a defesa jurídica daquele identificado como vítima, quanto daquela pessoa identificada como agressor. E a lei, ela traz alguns princípios para a proteção da criança que foi vítima de violência, chamado isso de sistema de garantia de direitos. Eu faço só um resgate, uma conversa com o tema geral do que é violência e essa relação com o direito. Fazendo uma pesquisa, não conversar com outros autores, mas esse texto, essa frase assim do Freud, eu achei bem interessante porque é aplicada diretamente ao direito. É que é um erro de cálculo não considerar que o direito em sua origem foi violência bruta e que ainda hoje não pode prescindir do apoio da violência. A gente tem uma ideia, no discurso jurídico, técnico jurídico, que a aplicação do direito, a restrições de direito após um determinado procedimento é algo que é legítimo e estaria esvaziado de um signo de violência, que é justamente aquele emprego da força de modo ilegítimo. Pouco a gente se reflete como que a aplicação do direito, por vezes, também pode resultar numa violência. A foto está ali, só um pouquinho que o meu computador está acabando a bateria, vou ter que ligar, aconteceu alguma coisa aqui. Perdão. A foto está ali, é uma execução, historicamente, no Ocidente, um adolescente foi executado à morte após uma condenação por homicídio.
Ele tinha 14 anos quando foi aplicada a execução. Segundo o direito, algo correto, algo legítimo. Porém, se a gente esvaziar essa situação do contexto jurídico em que aquelas pessoas o executaram, trata-se apenas de uma prática de violência de alguns homens contra esse adolescente. Porém, uma indagação que eu não tenho resposta é como superar essa situação de violência e se o direito existe justamente para superá-la. Se cabe aos operadores, a quem trabalha com o direito, a superação do estado de violência ou se cabe minimizá-la ou torná-la de modo menos sofrível, causar menos sofrimento para as pessoas que são vítimas dessa violência. Foi uma indagação assim sobre o tema que juridicamente eu não tenho resposta. Essa comparação eu encontrei no texto do Freud porque eu estava justamente fazendo uma comparação entre o poder, assim, o exercício do poder e violência, como o porquê que o direito, há algumas situações de violência que ele não se preocupa, algumas situações em que acaba passando de longe, não é enfrentado, e há outras situações de violência que são mais reguladas e mais sancionadas. Algo que me chamou bastante atenção, principalmente da atuação, acho que eu acabei não comentando, se alguns já me conhecem, eu atuo na vara de infrações penais contra a criança. Vai completar quase 5 anos que eu estou fazendo essa atuação. Em grande parte da atuação é por conta da defesa do réu, do agressor. Mas a posição que eu fico na vara lá, verificando os relatos de violência e olhando o quanto que, muito recentemente, a Lei Maria da Penha é de 2006, tudo depois, após a década de 90, que se transformou em legislação ou criação de instrumentos para coibir ou evitar ou minimizar os efeitos da violência doméstica. Nessa preocupação, eu me encontrei com assim, um texto também que é de referência de psicanálise e vários textos alemães nesse sentido, que a palavra em alemão para violência e para exercício de poder acaba sendo a mesma. É mesmo conceito, a mesma ideia, a origem de violência no sentido de agressão e no violência no sentido de exercício do poder tem a mesma origem. Nessa comparação, fica muito claro, pelo menos para mim, verificando o porquê que as autoridades, o porquê que as estruturas de poder constituído, justiça, polícia, o Estado como rede de proteção, nunca se debruçou sobre a violência doméstica, pois reconheceu isso por vários anos, gerações, que o exercício do poder familiar, do pátrio poder, o exercício das decisões do pater familias, ele estava legitimado. Então, a implicação de uma violência ali seria uma violência legitimada, tal qual pode-se encarar hoje uma violência que ocorre pela prisão, pela segregação da liberdade. Nunca foi uma preocupação do Estado esse olhar de proteger e encarar e verificar que as pessoas dentro do ambiente doméstico que sofrem alguma violência são tidas como vítimas. Aqui uma comparação especificamente sobre violência contra criança e adolescente. Para além de tudo isso que eu questionei, essas indagações, no caso do Brasil, ele tem uma situação muito precária, chega a ser vergonhosa. O risco que a criança, tipo assim, o potencial risco que a criança no Brasil tem de sofrer violência. Essa aqui tem ali o link da notícia, é uma pesquisa feita na América Latina toda. Um dos índices, até aqui eu faço um parênteses, uma das possibilidades de evitar que a criança seja vítima de violência é que ela tem um laço com algum adulto cuidador. Então, quanto maior esse laço, maior existir um cuidador para ela, que verifica, acompanha, e aqui é tratado como tem empatia, então consiga perceber que ela está sendo submetida a alguma espécie de violência,
menor vai ser o risco dessa criança voltar a ser ou a sofrer alguma violência no futuro. Já ao contrário, quanto menor esses laços familiares, afetivos, de empatia com essa criança, mais provável será ela vítima de violência. Fazendo um recorte aqui da violência sexual e principalmente dos agressores sexuais que não eventuais, aqueles que realmente são predadores, que escolhem a vítima para cometer violência e satisfazer sexualmente, eles vão buscar justamente essas vítimas que têm esses laços pobres, esses laços fracos com um adulto cuidador. E, no caso, veja que isso não tem nenhuma relação com a questão socioeconômica, mas sim o vínculo, quer dizer, com a relação econômica, social, sim, mas sim um vínculo social com essa pessoa. Porque a gente pode encontrar aqui que tem países que têm uma condição econômica mais precária que o Brasil, mesmo assim, o risco de violência dele, de uma criança com violência, acaba sendo sensivelmente menor. Esse é um ponto, a gente pode considerar, vou retomar lá na frente, essa questão do laço e de ter um adulto cuidador, alguém próximo dessa criança, e como a gente deve enfrentar isso quando a gente ouve uma criança ou adolescente narrando uma situação de violência. Esse é só uma retomada para posicionar a discussão, que apesar de ser uma lei de 2017, ela vem tratar de um tema que para o direito nunca foi novo, que é o tema da violência. Ela fez um recorte dentro do sistema de proteção que dado à criança e adolescente, mas não apenas criando determinações, comandos ou uma declaração de direitos, mas determinando que deve fazer uma sistematização dessa atuação dos vários entes. Iniciando pela Defensoria Pública, na nossa própria lei, a Lei da Defensoria Pública, ela declara que, assim, dentro das funções institucionais nossas, é o exercício da defesa de direitos de interesse individuais coletivo de criança e adolescente. Então, vários corpos de direito, várias matérias jurídicas que pode ser atribuída. Foi destacado o direito de criança e adolescente, a defesa deles, como algo essencial. Também a defesa em processos criminais de réus, e aqui incluído também o réu acusado de cometer violência contra a criança. Esses dois dispositivos eu comparo muito com, preciso traçar uma comparação com o que está previsto na Lei 3431, no artigo 5º, inciso 7, que determina que é direito da criança vítima de violência receber assistência jurídica qualificada e psicossocial especializada, que facilite isso, tanto a assistência jurídica quanto a psicossocial, e facilite sua participação e resguarde contra comportamento inadequado adotado pelos demais órgãos atuantes no processo. Aqui eu faço uma pontuação, que normalmente é uma tese institucional defendida pela Defensoria Pública, foi recentemente defendido um congresso, e várias defensorias promovem que isso deve existir, que é um defensor para a criança distintamente do órgão de acusação. Eu vejo que há um fundamento nisso, retomando aquilo que eu falei no começo, o porquê que se comete violência e para que serve o direito nesse mundo de violência. Quando se instala um procedimento de responsabilização, o ônus de quem está demandando a condenação, normalmente o Ministério Público, ele está compromissado com o sucesso daquele procedimento. Então, essa que é voltado para a atuação dele, buscar o sucesso naquele procedimento, enquanto acusação, o sucesso é buscar a comprovação daqueles fatos que está acusando, a produção de provas, para levar a um juízo, se as provas forem favoráveis, a um juízo condenatório, se não, requerer a absolvição. A defesa tem o seu ônus fazendo a defesa daquele interessado, do acusado, também buscando a absolvição e trabalhando para que a produção probatória leve a uma absolvição. A criança, se ela não for adequadamente preparada ou não tiver conhecimento do que está acontecendo,
O momento de escuta, de depoimento especial que ela participa como fonte de prova, pode resultar a ela um dano, chamado de uma violência institucional. Isso deve ser um ponto muito forte para os operadores de direito, de cuidado de todas as partes, não apenas de quem a representa, ou da acusação, ou do juiz. Para que aquela participação da criança no processo não implique em si uma situação de violência, não implique em si um sofrimento tão angustiante ou comparável com a violência que ela sofreu. Para isso, a lei prevê que um defensor dos interesses da criança nesse processo, não compromissado com o resultado, com a condenação, não compromissado com a absolvição, não compromissado com a legitimidade de qualquer decisão que venha, mas compromissado com os interesses, o conforto e a saúde da criança. Aqui o ingresso ok, né? A apresentação dá para ver. Aqui o ingresso na questão da estrutura do sistema de direito, de garantias de direito. A lei, como eu mencionei, ela trata de um sistema. Eu acho que isso que é o principal questão que a gente precisa encontrar. Não é apenas uma declaração de direito, não é apenas a determinação de comandos e consequências caso descumprimento desse sistema. Cara, tá algum problema? Por exemplo, não tá saindo o som do meu... Acho que alguém está com o som ligado aí. Ela trata, assim, determina a implementação de um sistema. Ela tem praticamente três temas, essa lei, para apresentar uma questão geral. Ela fala da necessidade desse sistema ser integrando as políticas de ciência social, saúde, segurança, educação e justiça. A lei, especialmente, não fala de educação, mas o decreto regulamentador traz, o decreto 9603, traz a questão da rede de educação também participando desse sistema. Ela determina o fortalecimento de ações de proteção à criança e adequação dos procedimentos de obtenção de prova. O primeiro é a escuta especializada, como um instrumento para subsidiar a proteção da criança, e o estabelecimento do depoimento especial, que é um instrumento voltado à produção de prova dessa violência. E também o incremento da consideração da criança como sujeito de direito, devendo os órgãos de proteção entregar as prestações e serviços públicos adequados à sua condição etária, que é uma obrigação voltada para os órgãos, um reforço maior daquilo que já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e deve-se construir serviços adequados à situação da criança e não o contrário. Não deve a criança ter que elevar às exigências do serviço, e sim estar serviços adequados a escutar essa criança. Lógico, cada criança adolescente vai ter uma forma e um conhecimento de mundo, e isso deve ser respeitado por quem escuta, e no momento seguinte verificar, julgar se adequado, precisa de mais informações ou não. Mas esse contato da criança com os órgãos de proteção deve-se sempre valer o modo de expressão e a vontade da criança. E aqui a questão da vontade da criança, um ponto mais expresso é que se a criança não quiser falar, em algum momento, uma violência obrigá-la a falar. Então, o falar da criança deve ser espontâneo, ela deve trazer aquilo apresentado de acordo com o que ela entende. Eu trouxe aqui um sistema bem simples, só para exemplificar o que eu estou falando como sistema. Talvez a pessoa fala, isso é uma questão de sistema, falando sistemático, termo sistemático. Quando eu menciono aqui sistema, eu estou trazendo um conjunto de elementos arranjados, cada um com as suas especificidades, produzindo um resultado comum a esse trabalho. Então, são elementos diferentes, trabalhando em coordenação, produzindo um resultado em comum, um objetivo em comum, como uma chave e uma fechadura, são coisas diferentes, produzindo a porta fechar e abrir. Mas o sistema de garantia de direitos é um pouco mais complexo. Aqui, só para elucidar a complexidade, eu trouxe um mapa super didático do sistema de transporte de Munique. Em alemão, para quem quiser querer entender melhor como que funciona, mas ali está em todo o sistema de bondes, ônibus, as principais linhas de metrô, como que funciona o sistema tarifário. E
São elementos diferentes, são ônibus, metrô, trem de superfície, bonde e eu não sei citar táxi porque eu não sei alemão, mas ali estamos em cada um desses elementos com um único objetivo em comum, que é transportar pessoas. O sistema de garantia de direitos, ele deve ser operado, encarado com essa maneira. Então, aqui eu pontuo, assim, destaco que é uma visão não prevista na lei e equivocada do que traz a lei, imaginar que para implementar o sistema de garantia de direitos é necessário criar órgãos. Não, é necessário alinhar esses órgãos. É necessário que esses órgãos trabalhem em cooperação e que as comunicações deles sejam um compreendidas por o outro, chegando ao objetivo comum. Aqui eu fiz uma definição, eu tentei encontrar uma definição de sistema para citar o autor, eu não achei nenhum que me satisfez. Então, eu peguei uma da Wikipédia e melhorei. Definido como um conjunto de órgãos funcionais interdependentes que desempenham uma função especializada, estão integrados por fluxo de comunicações entre os órgãos componentes e entre esses e o ambiente, atingido de modo coordenado o objetivo fim em comum. Então, imagine que para o sistema de garantia de direito, de acordo com essa visão que estou apresentando, polícia, defensoria pública, justiça, educação, a saúde, cada um dentro da sua função. A saúde vai continuar fazendo prestações de saúde, a educação, prestações de educação, polícia, prestações de investigação, policiamento, defensoria, prestações de defesa, cada uma no seu serviço, só que comunicado para que não haja repetição, não haja perdas de informações e que o ganho dessa integração seja maior do que o trabalho de cada um isolado. Então, essa interdependência são órgãos autônomos, só que trabalhando de modo interdependente por um objetivo comum. Quando a lei determina sistema de garantia dos direitos, isso é muito claro, porque quem lê a lei, eu peço que depois leia o decreto regulamentador, lá traz justamente que não deve se buscar uma eficiência, não deve haver papéis redundantes no sistema, e sim cada um dentro da sua função de especialidade, desempenhar um papel que compreenda o todo. E aqui eu trouxe, então, falando, tá, o que diz desse sistema grande, o que competiria a Defensoria Pública. Eu sistematizei, propus 3 grandes frentes que a gente, pelo menos, quando toca esse sistema, quando interage, vamos acabar adotando uma dessas posições. Uma é da defesa criminal, uma defesa assim, do acusado criminalmente de alguma violência contra a criança. Eu quero aqui daí falar um pouco nesse ponto específico, um pouco da minha experiência técnica, assim, como que eu organizo a defesa, justamente para garantir a melhor defesa do réu, mas sabendo, como órgão do Estado, que há um sistema de garantia de direito, que a criança ela é alvo desse sistema e a minha ação deve estar em harmonia com as determinações desse sistema. Mas aqui também se aplicaria, não é apenas por sermos defensor público, por ser defensor público, mas a atuação do advogado criminal, ela acaba sendo não afetada no sentido diminuída e contida, mas é realizada de uma maneira diferente para poder se adequar a esse sistema. Primeiramente, o mais essencial é conhecer o procedimento de depoimento especial. O que é o depoimento especial, como que funciona, o que está na lei, o que o decreto regulamentador faz, e principalmente como que funciona, se há alguma regulamentação específica no juízo em que vai acompanhar. Cito um exemplo, no juízo que eu atuo, tem uma portaria específica disponível que todos os defensores e advogados são intimados dela e todo o rito que seria do depoimento especial. Aqui o rito não é simplesmente o rito processual, assim, que acontece na audiência, mas sim questões de como que a vítima é recebida, como o agressor e a vítima são tratados, assim, ficados em locais distintos para não terem contato visual, questão com instruções, assim, orientações de como melhor perguntar para a vítima, a questão de como o juiz deve presidir e evitar que a vítima sofra o mínimo possível, pelo menos que evitar o sofrimento não há como naquela audiência.
uma coisa muito importante é explicar para esse acusado como que funciona. Isso eu falo também de uma experiência pessoal minha, e a maior parte não compreende o valor probatório que a palavra da vítima tem. É algo que muitos deles ficam chocados quando imaginam que o juiz vai acreditar numa criança. Isso é muito importante para ele ter conhecimento de que não basta simplesmente negar. Explicar para ele que a palavra da vítima tem valor. Ele está ali sendo acusado porque a vítima falou, e se o juiz acreditar no que a vítima fala, ele pode vir a ser condenado. A defesa técnica, propriamente dita, a instrumentalização da dogmática jurídica promovendo a defesa. E o momento da escuta da vítima, que ela fala em depoimento, escuta em modo genérico, depoimento especial dela, entender que ali é o momento para ela falar, não é o momento para exercício do contraditório no sentido mostrar a ela contradições da fala dela. Por dois motivos. Primeiro, porque isso pode causar sofrimento e o juiz pode indeferir a pergunta, causando um sofrimento desnecessário à vítima. Aí causa um embate ali que pode vir a prejudicar a defesa. E num segundo motivo é que é um exemplo que eu dou. Normalmente, as pessoas, quando estão numa situação aquadas e sofrimento, ela tende a responder de uma maneira para sair daquele sofrimento. Quer em discursos, quer em locais mesmo. Ao enfrentar e confrontar a vítima, insistir num tema que para ela é sofrido, ela vai dar a menor resposta possível para sair dele. E talvez aquilo que seja buscado não vai ser satisfeito com a resposta dela. Então, combater a vítima, o discurso dela na audiência é uma técnica, pelo menos eu não recomendo. Não tem muito sucesso. Mas, ao contrário, fazê-la falar seguindo aquilo que ela já está falando e tentando relacionar a sua pergunta com aquilo que ela já falou e nas palavras dela possibilita que ela venha contribuir, inclusive dando explicações podem assim ser utilizadas na defesa. Que eu peço até para contar um caso que aconteceu, então não vou mencionar. Não era vítima criança, ela era já maior, tinha acontecido quando criança, mas ela estava sendo ouvida, ela tinha 18, 19 anos. Ela foi exposta por conta da violência que ela sofreu em grupos de WhatsApp, então foi filmado e foi compartilhado. Quando ela estava falando sobre a situação, eu percebi que ela queria falar que o que mais machucou, mais sofrimento dela, o que mais causou sofrimento, foi que outras pessoas falaram dela, não propriamente a ação do réu. Ela estava tentando falar isso, só que ali a situação de comoção ela não conseguia expressar isso durante as perguntas da acusação. Eu fiz uma pergunta para ela, justamente isso, tipo assim, olha, linkando o que ela falou e perguntando o que foi mais grave, para que ela falasse um pouco aquilo. Daí ela desabou, começou a chorar e começou a falar realmente que o que ela sofreu muito foi o comentário, as consequências de outras pessoas, não do réu. Isso é algo muito interessante para a defesa, né? Porque isso não foi o comportamento do réu, então a consequência do crime não se afere a isso, né? Não vai utilizar essa espécie de sofrimento. Mas eu utilizei as próprias palavras dela, o modo que ela falou para expressar aquilo. Seria, eu imagino, muito diferente. Na verdade, eu tenho memória de alguns casos quando deram errado, assim, tentando confrontar, tentando mostrar, evidenciar algumas falhas da fala da vítima para ela mesma. Então, e naturalmente vem uma resposta de defesa dela, normalmente muito lacônica. Seguindo, outra possibilidade de atuação seria na defesa infracional. Defender o adolescente infrator no procedimento de apuração da ato infracional, demandando a aplicação de princípios da Lei 3431. A lei não fala que ela, de modo assim expresso, que ela se aplica ao procedimento infracional. Mas eu não consigo verificar o porquê que os princípios dela não também deveriam aplicar-se no procedimento infracional. Ainda que o adolescente esteja buscando a responsabilização dele, ele é um adolescente. E, por vezes, a situação que o levou ao cometimento do ato infracional é justamente uma situação de violência. Às vezes,
auditiva desse adolescente na audiência de apresentação, ou outras informações que ele traga, vai ser uma situação de revelação espontânea de violência, relacionada diretamente ou não com o ato infracional que está sendo buscado. Eu vejo um ponto muito forte, não há uma lacuna na lei nesse ponto, mas eu vejo nessa lacuna uma oportunidade da Defensoria Pública explorar que essa lei também, para sentir os princípios dessa lei de proteção, seja estendido ao adolescente infrator. Atentar-se para a situação, o relato de violência feito pelo adolescente, que é relacionado à medida socioeducativa ou não. Se é relacionado à medida socioeducativa, deve-se instaurar um meio para ouvir e verificar como melhor defender esse adolescente dentro do procedimento infracional. Isso eu já vou tratar um pouquinho para frente, que traz a Resolução 110 de 2020, agora do DPG. Ou, se não relacionada, verificar qual que é a natureza. Às vezes o adolescente pode sendo um ato infracional de apuração por participação infracional na local tráfico, ele traz uma situação de violência policial que nada tem a ver com a situação do tráfico, da apreensão dele, ou traz uma situação de violência na casa dele, assim, de modo espontâneo ali, e aquilo é uma revelação espontânea da violência. Então, a gente deve estar atento para essas situações. E, propriamente, a defesa da criança, no procedimento de infância protetiva, caso a defensoria esteja atuando, ou atuando em outros procedimentos, por exemplo, de família, ou propriamente defesa da criança, procedimento de responsabilização. Para isso, daí tem uma questão institucional, então não é ônus do membro atuando, mas sim da instituição, administração, que é de organizar e permitir que haja uma especialização da defensoria nesse sentido. A própria lei destaca a defesa da criança como uma das prioridades de atendimento, da mesma maneira que faz a defesa da mulher em situação de violência, do idoso, da população especialmente vulnerável, a criança está lá. Então, deve haver uma especialização desse tipo de atuação. Também acompanhar e demandar órgãos de proteção para adequação e prestação de serviço individualizado. Normalmente, há uma organização dos órgãos de atuação, dos órgãos da rede de proteção para atendimento de situação de violência, atendimento de crianças vulneráveis, porém, há situações individuais que requerem uma atenção individualizada. Eu vejo a Defensoria Pública como algo, um órgão, uma instituição que pode promover essa atenção especial em casos individuais. E algo daí que eu já mencionei, que é a defesa da vontade da criança nos processos de responsabilização. Eu não tenho, assim, da minha atuação, como falei, vou completar 5 anos na atuação de várias especialidades de crimes contra a criança, nenhum caso que eu vi a criança não querendo falar e sendo demandada a falar de modo obrigatório no procedimento judicial. Mas a lei, eu acredito que por algum motivo está lá, é porque há notícias, isso pode vir a acontecer. A criança ser demandada, o adolescente ser demandado a falar, e mesmo que ele não querendo, ele se opor. Eu acho que o direito ao silêncio é um dos direitos que mais assegura e mais uma expressão de reconhecimento dela como sujeito de direito. A atuação da Defensoria Pública e a resolução 110 de 2020. Que antes de ingressar, eu quero contar um pouquinho vou voltar aqui no meu vídeo, contar um pouco de como que surgiu essa situação, essa regulamentação pela lei da Defensoria Pública dessa atuação da defesa do adolescente infracional em situação de violência. Os órgãos de justiça do Estado do Paraná, desde 2016, têm um protocolo para atendimento de crianças em situação de violência no sistema de justiça. Então, o nome não é exatamente esse, mas era voltada para essas questões. Então, como que vai ser o procedimento judicial, como que devem ser os compromissos que as partes assumem. E na discussão desse protocolo, quando estava sendo feito, após ser feito,
veio a edição da lei 2017. Então, foi revisto esse protocolo, foi determinada, verificada a situação da escuta especializada, e foi verificado que, por opção da lei, a escuta especializada é um instrumento a se realizar como na rede de proteção. Assim, é um instrumento voltado à proteção do adolescente. Foi se questionar, então, tá, criança adolescente. O adolescente que está submetido à medida de internação, como que ele vai acionar esse serviço? Como que ele vai buscar a rede de proteção se ele não pode estar com a liberdade cerceada? E pode ser a própria instituição o causador da violência, que faria com que a voz dele seria nula. Nessa situação, foi verificado que apenas os entes externos que participam, não o judiciário, porque ele seria o destinatário dessa violência, mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, seriam os entes que poderiam ter acesso a essa informação, ter acesso ao que o adolescente fala e poder promover a defesa dele. Lá a Defensoria Pública, eu acho que tem mais ligado, propriamente, a natureza dela, essa espécie de atuação, trazer a voz do adolescente, no caso seria não apenas no procedimento infracional, mas demandando a proteção dele no cumprimento de medida ou alguma outra medida de proteção. Então, verificado isso, foi assumido ali, foi disciplinado que nessas hipóteses seria a Defensoria Pública ou o Ministério Público que fariam a escuta especializada da criança. Já vistas as outras hipóteses seriam na rede de proteção normal. E, proposto isso, foi no início de 2019, começo de 2019, uma proposta, quando eu estava participando do NUDIGE, eu como Conselho Superior, para regulamentar isso na Defensoria Pública, para fosse iniciada essa regulamentação do que fazer com nesse momento, o que e como, né, o que a gente tinha definido, né, fazer escuta especializada de adolescente infrator quando vítima de violência dentro de unidade socioeducação. Mas como realizar? Então, foi iniciado daí promovido pelo NUDIGE, uma série de conversas com outros com defensores atuantes no infracional, com a equipe técnica responsável também, que tenha contato com a questão infracional, e foi, entre essas conversas, gerou esse compilado, uma compilação disso, e gerou a resolução 10/2020, 110/2020. Já volto para ela, tá? Agora só, deixa eu voltar aqui aqui. Ok. Então, vamos falar um pouquinho dela. Ela não inova no sentido de trazer uma nova terminologia, um novo olhar distinto do que está na lei, distinto do que a lei já traz, que que eu mencionei no momento anterior. As três estruturas, o que fazer, mas apenas normatiza essa situação da Defensoria Pública nessa hipótese do infracional. Aquilo que eu mencionei da questão do infracional, da ação espontânea e tal, ela não traz propriamente, mas a gente pode utilizar isso a resolução todas essas situações de que há uma revelação de violência pelo adolescente. Um pouquinho. Ao final, eu vi que tem um comentário, eu não li. Ao final, vou deixar aberto para a gente conversar, tá? Todos que tiverem alguma indagação do que eu falei ou temas relacionados ao que eu falei, está aberto. O Bruno também vai fazer algumas perguntas que ele já me avisou. Mas fiquem à vontade, tá? Assim, qualquer questionamento do que eu falei, eu vou, ao final, esclarecer pelo tempo que for necessário. Alguém me falou que não tinha horário para terminar, estava previsto meia-noite, o término da reunião, mas eu prometo que a gente acaba antes. Tá? Então, se alguém ficou preocupado, no final, a gente vai acabar aí, acho que no máximo 1 hora e pouquinho. Os fundamentos do porquê que existe essa resolução, já mencionei com essa questão histórica, né? O porquê que fomos inseridos nisso e por que a Defensoria Pública acabou ficando acometida com essa atribuição. O adolescente submetido de procedimento de depuração de ato infracional,
também é público-alvo da proteção do sistema de garantia de direitos, houve esse compromisso interinstitucional, e eu chamei aqui de posição privilegiada da Defensoria Pública na proteção de direitos do adolescente em conflito com a lei. Que eu quero nominar como posição privilegiada é o compromisso que a Defensoria Pública tem nesse tema, adolescente infrator, o único compromisso que tem é com ele, com a garantia dos direitos dele, com o bem-estar dele. Não tem compromissos, eu estou mencionando aqui o defensor da ponta, o defensor que está atuando no processo de medida socioeducativa. Esse é o compromisso dele naquele processo. O Ministério Público, ainda que possa também ouvir o adolescente, como no acordo foi apresentado, o compromisso dele não é esse, de fazer unicamente a defesa do adolescente. Pode fazer, mas não é esse o único compromisso. Os momentos que isso pode acontecer, o momento em que o adolescente pode relatar essa violência, pode acontecer qualquer situação, pode ser na situação de audiências judiciais, como mencionei antes da apresentação, ele pode espontaneamente falar alguma coisa, numa conversa que tem com o defensor antes da audiência ou após a audiência, falar, no atendimento da unidade, contar uma situação de violência. Pode também, assim, pode não falar, mas pode decorrer dessa atuação da defesa do adolescente a demandas administrativas perante o DEASE. Por exemplo, o adolescente demanda uma carência de situação de saúde dentro da situação, ou às vezes até um maus tratos decorrente dessa ausência de cuidados de saúde, pode ser demandada junto à administração, essa administração da socioeducação, seja sanada essa violência considerada assim nessa carência de serviço de saúde. E também é uma oportunidade de aproximar esse adolescente, que ali naquele momento está cumprindo medida socioeducativa, com uma atuação protetiva após o cumprimento dessa medida. Como eu falei, às vezes o relato de violência não tem relação direta com a socioeducação. Ele pode relatar uma situação de violência que o levaram a cometer o crime. Foi ameaçado por fulano para fazer determinada ação. Ele sofreu uma violência, por isso ele cometeu aquele ato infracional. Uma atuação protetiva para verificar essa questão dos riscos. Lá atrás, que eu mencionei a questão da criança, adolescente em situação de vulnerabilidade, a questão de violência. Às vezes esse adolescente que cometeu ato infrator, ele se enquadra naquela situação de alta vulnerabilidade, ele não tem nenhum adulto cuidador, ele relata isso, que ele cuida de si mesmo, ou o irmão mais velho dele, e os dois estão submetidos a procedimento, um criminal e outro de ato infracional, ele está num contexto de violência que foi impulsionário para a situação educativa. A resolução traz 3 instrumentos, que são 3, na verdade 2, né? Um ali eu já falo sobre ele. A ficha de revelação espontânea, que é um relato simples do que o adolescente falou. Deixa eu só ver se... Depois eu falo dessa. Então, vamos falar desses 3 aqui. Assim, que é a ficha de revelação espontânea, a escuta especializada e a competência para escutar. O que é a revelação espontânea? Talvez essa questão de entendimento do que são esses instrumentos ajuda muito em como operá-los eles. O que fazer quando tal evento ocorre e como a gente vai tratar essa informação. Lembra que assim, para dentro do sistema. Então, a gente tem que saber operar, saber tratar adequadamente e dar o encaminhamento correto. A revelação espontânea é algo que apenas o adolescente sabe quando vai fazer isso. Não há como a gente controlar. Então, nessa primeira parte, todas as pessoas da Defensoria Pública que têm contato com a área infracional devem saber o que é a revelação espontânea, devem saber preenchê-la, devem saber dar um encaminhamento adequado a ela. O principal objetivo de preenchimento dessa ficha é colocar o que o adolescente falou. E a revelação é espontânea, então vai estar cingida àquele assunto que ele trouxe. Então, se ele vai dizer que estava
que estava vendendo drogas, ou que estava sendo ameaçado pelo primo dele, essa ameaça é uma situação de violência que ele estava sofrendo. Contar como ele contou. Escrever na ficha as palavras empregadas sobre esse fato. Lógico, ele pode perguntar o nome do primo, as situações para entender unicamente esse fato, mas não instigar e fazer uma investigação desse adolescente, aproveitar para fazer uma investigação. Daí vai deixar de ser espontâneo. É um relato espontâneo e a anotação, se os senhores veem, acho que eu vou deixa eu pegar ela aqui, ver se consigo ficar boa eu mostrar ela aqui. Ela é super simples. Aqui. Estão vendo, né? Tá aparecendo. Tá aparecendo a ficha, né, Bruno? Tá, tô olhando. Não, ficou na sua apresentação do slide mesmo. Ficou? Acho que tem que trocar a tela no share screen. Ah, tá. Ah, tá. Já vi. Pronto. Agora foi, né? Isso. Foi. Agora foi. Ela está como anexo da resolução. Ela é simples. Ela foi baseada muito no que foi discutido no estado do Paraná, no ano passado, dentro da Força Tarefa Segura. Foi discutido essa implementação dessa ficha pelos órgãos de Estado. Que todos tenham uma adoção dessa ficha e operem com ela. Essa aqui é nossa, então é da Defensoria Pública. Nome social, se for o caso, gênero, data de nascimento, deficiência, sim ou não, qual, direto, sem muito, sem muito detalhamento, mas só para a gente entender se é uma deficiência ou não no adolescente. Nome da mãe, responsável legal, e daí o relato que ele falou. Algo muito importante é tentar ser fidedigno do que ele falou. Então, se ele trouxe o nome como ele chama o avô, é importante colocar ali o nome da rua, como ele chamou, o que ele sentiu no momento. É importante relatar essa situação, quando aconteceu, a opinião do adolescente, tentar lembrar o máximo possível. Por isso é simples, não precisa tomar muito cuidado na questão do emprego do vocabulário. Não, é para colocar o que o adolescente falou, de acordo com quem escutou compreendeu. Providências, no caso, na maior parte das providências, é encaminhamento se a violência for relacionada à própria socioeducação e quem tomou essa ficha foi o defensor ou um servidor vinculado à área infracional, encaminha para o defensor infracional que ele vai e a violência relacionada à área infracional para tomar as providências de defesa no processo, realização, provocações, requerimentos junto à administração da unidade socioeducativa, se necessário, a escuta especializada desse adolescente. Pode ser que não seja um caso relacionado ao ato infracional, seja uma outra violência. Uma adolescente relatando que foi molestada pelo padrasto. E ela dizendo que ela nunca falou isso para ninguém e tal, não há nenhum procedimento sobre isso, ela está relatando uma situação de violência que não se relaciona com o ato infracional. Isso tem que ser encaminhado devido institucionalmente para, após a realização da escuta especializada, fazer os devidos encaminhamentos. Um ponto muito importante que está expresso na lei, na resolução. Essa ficha aqui é para orientar a atuação protetiva. Ela serve para isso. Então, ela serve como uma orientação daquilo que o defensor vai fazer para a proteção desse adolescente. Ela não é instrumento para a busca da responsabilização do agressor. Se necessário, se entender que há uma agressão que vai gerar uma busca de responsabilização, o instrumento a se encaminhar para isso é a escuta especializada. Isso aqui é só protetivo. Eu explico isso, foi essa situação de cindir essa ficha só para proteção foi por uma busca, foi uma luta, uma atuação institucional, uma defesa institucional da Defensoria Pública naqueles fóruns para a regulamentação dessa lei no estado do Paraná, para proteger justamente a proteção,
para que a ficha do que o assistente social, o psicólogo, o médico, enfermeiro que escutou a criança ou adolescente e ele relatou a violência, o nome dele, a atuação dele, os dados dele não tramitem, não vão de modo tão direto para a investigação. Talvez os colegas, quem está assistindo seja do interior, compreenda melhor as razões disso. Às vezes, a cidade do interior que é apenas um posto de saúde. Então, se um enfermeiro do posto de saúde comunicar uma situação de violência de alguém, todo mundo sabe quem que é o enfermeiro do posto de saúde e isso pode causar tanto danos para pessoais, mas acho que o mais grave e é isso que é o ponto que eu parto e que eu assim, participei e defendi para que não saísse da esfera protetiva essa ficha de revelação espontânea, é o agente que coleta, que escuta essa revelação, temer pela própria segurança e não comunicar a violência. A gente deve, nessa situação, acho que a questão do pragmatismo da situação, acho que orienta uma melhor solução. É natural que em menores cidades, menores centros urbanos, melhor dizendo, que as pessoas são muito conhecidas e o nome e a função são muito conhecidas, haja um temor de iniciar qualquer procedimento, a depender de quem que é o agressor, algum procedimento de apuração de responsabilidade. Então, a experiência mostra que isso pode acontecer. Então, para proteger, para desestimular eventual essa notificação, essa ficha, a Defensoria Pública, nos fóruns que participou, defendeu que ficasse apenas na esfera protetiva. Então, a nossa também, seguindo essa defesa, ficar apenas na esfera protetiva, serve para a gente, para o defensor, para a equipe técnica, para o coordenador da sede, caso extrapole a questão infracional, decidir qual que é a providência protetiva em relação ao adolescente. Voltando aqui. A escuta especializada, de uma maneira diferente, seria o próximo passo dessa atuação. Diferente da revelação espontânea, que não há como saber quando vai acontecer, a escuta especializada requer uma atenção especial. Então, é um momento separado, organizado, que transmita segurança para que o adolescente fale. Eu reforço que essa situação aqui que eu estou falando é para adolescentes que relataram violência. E esses adolescentes estão em unidades de internação ou semi-liberdade. Se ele está relatando uma violência que sofreu dentro da unidade, ou de alguém da unidade, ou está temendo, é necessário que essa conversa estabelecida entre a equipe técnica, o defensor com o adolescente para a colheita para a realização da escuta especializada, transmita alguma segurança para que ele possa falar, para que ele possa transmitir isso, e isso possa ser útil para o trabalho, quer para a responsabilização, para a responsabilidade administrativa, quer para melhor compreensão do fato e orientar a proteção dada a esse adolescente. Se necessário mudar de unidade, ou se a situação não envolve ali propriamente com o infracional, mas uma outra situação, demandar isso para quando ele sair da socioeducação. Registrar todo o necessário para a compreensão do relatado. Aqui deve ter um equilíbrio entre o que é questionado e o que quem está colhendo esse relato vai não questionar. Existe um fato que vai orientar esse relato especializada. Ela nunca surge do nada. Então, tem um fato que determinou, que fez com que a pessoa fosse lá ouvir esse adolescente. Então, é para esclarecimento desse fato que essa escuta especializada serve. Então, se o adolescente relatou que viu, quer falar que viu um colega dele, um outro adolescente apanhando, esse esclarecimento de quem que apanhou, quando apanhou, quem que bateu, quais que foram as violências vistas, o que aconteceu depois, isso tem que ser esclarecido nessa escuta.
tem que se indagar essa situação. Lógico, perguntar outras coisas não relacionadas aos fatos, como, qual que... a outra vez que você teve... É a primeira vez que está internado? Não, a outra vez você já viu isso? Você está ampliando. Se o adolescente trouxer uma informação que permita isso, ok, mas ampliar o foco da escuta especializada pode perder o objetivo e perder ao fim que ela se destina. Então, se ele relatou uma violência, a escuta especializada vai servir para esclarecer e coletar essa violência dentro do limite já sabido. Então, um adolescente sofreu violência na unidade, então é sobre essa violência que vai ser esclarecida. Quem que é, como que é, quando aconteceu, o que aconteceu depois. Como eu falei, a revelação espontânea, a ficha, ela é exclusiva para proteção. A especializada, ela é orientada. Então, a preocupação de quem realiza a escuta especializada é a proteção. Ela pode vir a servir para responsabilização. Se ali está narrado uma infração funcional administrativa, aquela escuta especializada eventualmente pode vir a subsidiar uma sindicância administrativa. Não se sabe se ou não no momento da colheita, apenas quando termina essa situação. Aqui eu trato algo que daí eu chamei de um último instrumento, mas não está normatizado, mas acho que quem opera isso, é que eu destino principalmente aos colegas que são do direito, só, porque quem atua em outras áreas, em psicologia, ciência social, isso aqui eu pelo menos um pouco que eu conheço, faz parte do saber deles. O saber jurídico, a gente, às vezes, tenta implementar de modo muito rápido qual que é a solução a ser dada. Se dado A, determina o B, sob sanção C. Esse é o nosso pensamento. Quando a gente escuta um relato de violência, quando a gente escuta uma narrativa do que é trazido, do que o adolescente fala, um caso de vida, uma situação, esse nosso modo de pensar não funciona naquele momento. Então, a gente deve aprender a cindir as questões para melhor resolver o caso. Demonstrar total atenção no que está sendo falado, com as palavras empregadas, com os gestos, e verificar isso, resulta numa melhor resposta de proteção futura do que já enquadrá-lo, a gente começar a enquadrar a situação no sentido, não, isso aqui é competência do CIV, isso aqui não é infracional, e escutar o adolescente com esse pensamento. Eu confesso, como experiência própria, isso é muito difícil de realizar, mas nas vezes que é possível fazer isso, escutar a pessoa, o relato de violência, que normalmente envolve também uma demonstração de algum sofrimento, um sofrimento passado, às vezes até presente ali ainda, de acordo com ele se apresenta, sem deixar para esse momento da decisão, de qual posicionamento a ser tomado frente a esse relato para o momento seguinte, produz uma melhor resposta, um melhor posicionamento nessa situação. Um exemplo, às vezes o adolescente está falando unicamente para desabafar, ele não imagina que aquilo vai para frente, que aquilo... Às vezes ele está desacreditado, está dizendo só porque dizer. E eu já ouvi de vários colegas dizendo que o adolescente falou isso. E mesmo em algumas expressões que eu fiz, o adolescente já me falou isso. Não, estou falando para você, mas eu sei que isso vai acontecer de volta. Ele não está... A esperança dele não é que você faça algo. O que ele está apresentando para você ele quer que você ouça a história dele. Ele quer narrar aquilo a visão dele do que aconteceu, e que você o ouça. Nós tomarmos isso e tentar já organizar, dizendo, não, isso aqui já aconteceu no processo, e dar essa devolutiva para ele, dizendo, não, isso aqui esse processo que me falou é do fulano, mas ele não quer aquilo. Ele está contando uma situação que para ele é presente ainda, tanto que ele está te contando, está reservando um tempo para te contar. Ele nem espera muito daquilo, mas espera que nós ouçamos ele. Essa decisão, isso eu falo assim como um pouco da experiência que eu tive da vara criminal especializada aqui contra a criança, atendimento no DIGE, como pode melhorar a organização do pensamento se essas questões, esses enquadramentos jurídicos, nós fizermos no momento seguinte.
Nesse ponto, a lei é bem sábia ao fazer essa divisão entre revelação espontânea e a escuta especializada e depois a produção de provas. A revelação espontânea não é para fazer nenhum julgamento, então é para estar livre, para escutar aquilo, depois que o adolescente falar, devolver para ele, confirmar se você entendeu a história dele, se é aquilo mesmo que ele contou, e dizer que aquilo vai ser dado encaminhamento. Nesse momento da reflexão, do encaminhamento a ser dado, que esses enquadramentos jurídicos de qual que é a posição, a quem compete, se é ato, uma infração administrativa ou criminal, deve ser feito. Acho que a gente desligar um pouco desse juízo no momento da escuta ajuda bastante. Então, pessoal, a primeira parte da apresentação é essa. Eu falei um pouquinho, ia falar 50 minutos, falei 1 hora. Fico aberto para algum questionamento, alguma situação sobre a lei em geral, sobre isso que eu mencionei da resolução, ou alguma dúvida não relacionada, diretamente relacionada, mas que surgiu a partir da minha fala. Abro a palavra a todos que quiserem se manifestar, principalmente ao Bruno, que eu sei que ele vai me perguntar. Fico à disposição aí, os próximos minutos são de vocês. Fernando, eu queria te parabenizar pela fala, além de muito esclarecedora, muito interessante sobre as questões dos bastidores, da regulamentação, do seu envolvimento com a regulamentação estadual. Para quem não sabe, o Fernando é sempre elogiado ainda nas secretarias de Justiça e nos departamentos de Direitos Humanos, porque teve à frente da regulamentação em âmbito estadual da aplicação 3431 aqui no estado do Paraná. Acabou conversando na época do núcleo com a rede de Curitiba, com a rede dos bairros de Curitiba, com a rede de diversas cidades do interior do estado, né? Acabou colhendo bastante das experiências de como funciona, de como deveria funcionar, das críticas e feedbacks das pessoas envolvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer pelo chat, como a Flávia já explicou no início. Se vocês tiverem interesse em fazer uma pergunta falando, só se inscrever. Tem do lado embaixo, você clica em participantes e depois do lado direito tem um levantar a mão e a gente abre o microfone. Começar com coisas mais simples, Fernando, para a gente fazer uma retomada e um resumo da sua fala. Se você puder fazer a diferença em escuta especializada, depoimento especial e o porquê que a nossa revelação espontânea é diferente, nesse sentido de escuta especializada, aquele procedimento de entrevista perante um órgão da rede de proteção, o depoimento perante a autoridade judicial ou policial e depois a revelação espontânea, que é o que a Defensoria Pública Geral propôs, é um modo da gente sistematizar um relato e fazer com que ele seja encaminhado para que haja as providências de proteção, especialmente, como você disse. Sim. Então, são 3 instrumentos, né, 3 institutos, né, que a lei traz para solucionar a questão do fluxo de informações de violência. Então, o primeiro na verdade, não a lei, no primeiro a lei tangencia, mas o decreto traz de modo mais especificado, que é a revelação espontânea, que o nome fala espontaneamente. Então, requer que todo órgão do Estado que executa política que envolve criança e adolescente, então saúde, educação, a ciência social, a justiça, saiba como coletar o relato. Então, a obrigação não é saber o que fazer com aquilo. A obrigação é saber registrar, saber escutar a criança ou adolescente e falar, olha, registrei, agora eu vou encaminhar e dar o encaminhamento correto. Então, não é obrigação de quem escuta. Então, isso pode ser um estagiário de direito, pode ser um psicólogo, pode ser às vezes há uma preocupação muito grande, assim, a escola, às vezes é a servidora, a merendeira que tem contato e escuta. A única coisa que ela precisa saber é saber escutar o que é colhido
e saber resumir, ou às vezes pode ser no mesmo momento, até com a ajuda de alguém, depois que escutou aquilo que a criança falou. Então, a habilidade é saber escutar. Então, isso é revelação espontânea. Então, e a gente trouxe ali o instrumento para que a Defensoria Pública, quando algum servidor, daí isso não se restringe ao infracional, restringe a qualquer situação. Servidor, defensor, estagiário, colaborador, até, então a gente tem que fazer uma capacitação de todos que integram a instituição da Defensoria Pública para saber escutar o que aconteceu e qual a providência interna. A providência interna não é saber que aquilo é crime de competência federal. Não. A providência interna é, assim, olha, eu escutei, escrevi, entrego para a chefia imediata. Que vai até ser o coordenador de sede, o coordenador de sede ou o coordenador de área na capital, vai determinar, não, isso aqui é infracional, isso aqui é infância civil. Não, isso aqui, daí verificou, ficou na dúvida, conversou, não, já tem um procedimento que está por aí, então encerrou, não tem muito mais o que fazer. São essas encaminhamentos institucionais, assim, que é o norte, assim, dessa revelação espontânea. Então, ela é colhida e é dado para o responsável da instituição, assim, localmente, no caso da Defensoria Pública, que daí vai fazer os encaminhamentos. Ele que tem que saber o que fazer, se é crime, não é crime. E isso vai ser no momento posterior, por isso eu mencionei, tipo, saber escutar, momento posterior à escuta. A escuta especializada, isso que traz na resolução, é por infracional, por conta desse compromisso. E por essa posição que no sistema de justiça e defesa do adolescente infrator que a Defensoria ocupa. Isso que é organizado e serve para proteção, é orientado para a proteção do adolescente, mas também pode vir servir a responsabilização, caso ali tenha um relato de infração administrativa ou criminal. Mais uma vez, não é no momento da escuta que vai se definir isso. É depois que colheu, depois que confeccionou o documento, tem a reflexão. Agora isso aqui está registrado. O adolescente contou essa história, agora eu vou refletir o que vou encaminhar. E há os cuidados necessários de como conversar com o adolescente, o ambiente que ele vai ser conversado, porque essas são as principais diretrizes da escuta especializada. Tem que ser um ambiente adequado, tem que pôr um profissional que consiga colher essas informações e conduzir essa conversa e depois registrar num documento isso que aconteceu. Isso pode ser realizado por qualquer pessoa que tenha um mínimo dessas competências para realizar. Então, não tem uma determinação de qual que é um curso específico para fazer. Quer dizer, um curso no sentido conhecimento técnico específico, mas é um conhecimento que permita essa escuta. A lei não traz essa exigência, falando da exigência da lei. Depoimento especial é produção de prova. Então, já aconteceu a revelação, já virou um inquérito, já tem a escuta especializada, já tá ali no processo, porque aquilo é crime, e agora vai se produzir uma prova visando a responsabilização do agressor. Então, aqui no estado do Paraná, o depoimento especial praticamente inteiro é judicial. Alguns estados, se não me falha a memória, Rio de Janeiro, é que a polícia que acaba realizando isso, então é garantido realizado o depoimento especial em sede de inquérito policial, garantida a participação do investigado. Eu prefiro nem entrar nessa seara, nessa discussão, mas me parece que a opção de fazer isso judicialmente acaba sendo mais segura. É produção de prova. Isso pode acontecer dentro da ação penal. Então, denúncia, marcada audiência, em vez de audiência de vítima, audiência de depoimento especial, que é uma produção de prova, só que adequada à situação da vítima, à situação etária daquela criança. Então, é o judiciário e os componentes, as partes, acusação e defesa, agindo por conta da especialidade daquela prova, daquela fonte de prova, que é uma criança ou uma adolescente. Ou pode acontecer de modo antecipado, a lei permite, então, a lei prevê isso, assim, a questão etária é uma das justificativas para antecipação de prova. Então, é identificado quem que é o suposto agressor, ainda que não tenha denúncia, ela é ouvida de modo de séria antecipação de prova, garantida a defesa, contraditória. Então, não é apenas ouvida, ela tem que ter ali o procedimento judicial contraditório para que a criança, a vítima, seja ouvida. Tem que ter claro, assim. Tem uma discussão também, só vou mencionar, que
também é uma peculiaridade do Estado do Paraná. A lei determina que a escuta especializada é voltada para proteção. Logicamente, então, a melhor instância para fazer isso é a rede de proteção. Como falei, por essa excepcional situação do adolescente em internação, foi destinado ao Ministério Público e à Defensoria Pública a realizar essa atuação, por conta que o adolescente o responsável não tem como levá-lo, e se o agressor é de dentro da instituição, dificilmente a instituição vai levá-lo até a rede de proteção para realizar a escuta, e mesmo se levar, causa todo um estigma para esse adolescente chegar sendo levado para a rede de proteção. Então, para evitar tudo isso, é escutar dentro da própria unidade, por via de instituições externas, Defensoria, Ministério Público. No Estado do Paraná, além da rede de proteção, o Serviço de Segurança Pública da Departamento de Polícia Civil criou no CRIA, que era por decreto, tem algumas cidades apenas, acho que Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Foz, cada um vocês têm. Então, que são serviços da polícia, só que adequadas à situação etária. Então, são unidades policiais adequadas para se investigar crimes contra a criança. Eu posso falar mais propriamente da estrutura do NUCRIA de Curitiba, que a criança é ouvida por via de psicólogos. Então, é feita uma escuta especializada, tal qual preceptuada na lei, só que dentro de uma unidade policial, mas que difere a própria arquitetura dela. Como eu falei, eu falo de Curitiba, eu não conheço a arquitetura das outras. De uma unidade policial comum. Então, não tem presos nela, não tem cadeia nela. O local onde a vítima é escutada em escuta especializada é um local adequado à questão etária da vítima. Então, tem todo um procedimento adequado. Nessa reflexão, me parece que a escuta via NUCRIA estaria, ainda que não foi objeto de pensamento do legislador, dizer, quando definiu que é a via protetiva, acaba protegendo a criança e me parece que há uma confluência ali dos interesses que seja feito dessa maneira. É uma peculiaridade muito, muito do Paraná. Seria diferente em locais que não têm essa especialização. Me parece que daí a delegacia de polícia não é o melhor lugar, se ela vai ser ouvida de acordo com o procedimento padrão, ali com o escrivão, sem nenhuma preparação do que vai fazer, daí eu discordaria que fosse realizada em sede policial. Mas nessas unidades que têm uma estruturação própria para escutar criança, me parece ser o local mais adequado. Tentei diferenciar essas 3 situações. Assim. Não, valeu, tá ótimo. Como o Fernando falou também, a lei também traz essas diferenças, principalmente descrevendo o depoimento especial e a escuta especializada, e acaba não tangenciando as questões da revelação espontânea, mas em termos locais tem bastante regulamentação nesse sentido. Fernando, tem 3 perguntas aqui. Uma pessoa quer abrir o microfone, fazer uma pergunta com uma fala, só que eu não sei quem tá com o nome como tributário. Aí, se puder abrir o microfone depois e puder fazer a pergunta. A Amanda Luz perguntou sobre a resolução 110 no site da Defensoria Pública. Eu vi que tá errado. Fato, eu vi que está errado também, eu vi à tarde. Foi agora. Eu mandei agora para todo mundo, a 110. Legal, o Fernando mandou. Eu já pedi para o gabinete para alterar, e eles vão alterar, porque o link, quando você clica, ele não abre a 110, ele abre um outro. Ela abre a 109. A 109 e 111. E tem um trechinho de um e-protocolo ali também, né? Isso. Eu pedi já à tarde para o gabinete alterar, eles devem alterar isso. Sara Araújo é que aparece como tributário. Tá. Sara, acho que por mim você pode fazer a pergunta, acho que é só abrir o microfone, aí depois tem uma pergunta do Rafael e uma pergunta do Carlos Lima, e aí depois acho que a gente já podia encerrar e eu volto a palavra para a Flávia. Okay. Pode fazer a pergunta, Sara. Boa noite a todos e todas, boa noite ao palestrante e ao mediador. Parabenizar por esse evento e que venham mais. Bom, eu não atuo na área da infância e juventude, mas já atuei muito no passado. Estou na área de família, aqui na Defensoria de Cianorte. Uma questão que me chamou a atenção durante a fala foi em relação ao formulário.
mas eu não queria pontuar em relação ao que foi discutido, mas na verdade me surgiu uma inquietação e eu queria compartilhar e perguntar se isso também já foi pensado ou se a Defensoria pensa em fazer isso. Há um recorte racial nesse formulário e há um recorte racial na questão em relação a essas crianças e adolescentes vítimas de violência? Essa é a pergunta. Tá, no formulário não tem, como eu mencionei, o objetivo dele é ser muito direto na situação da violência. Talvez essa é a questão de outros recortes e colher mais informações. No formulário, pelo menos na minha posição, parece não ser o melhor momento, mas sim da escuta especializada. Mas não impede que essas informações sejam coletadas. Lá na resolução, até a sua pergunta me fez lembrar, a gente falou, o núcleo, para que as situações de violência sejam comunicadas para o núcleo para a realização de uma definição estatística. Então, para que isso possa, essas situações, esses dados possam vir a ser objeto de alguma ação da Defensoria Pública. Deixa eu até ver onde que está. Você lembra, Bruno, qual artigo que era? Que deve ser encaminhado para o núcleo? Deixa eu abrir aqui. Formulário. Mas eu lembro que essa preocupação de saber tanto a natureza do local, assim, quem comete a infração, quem seria o agressor, quanto dados da vítima, foi pensado para... Mas isso estou falando especificamente infracional. Tá? No artigo 5º, parágrafo 3º. Cópia digital do formulário preenchido deverá ser encaminhado para o núcleo para fim de estudo estatístico. Talvez, daí, nesse encaminhamento, possam surgir outros dados relacionados. A ideia do formulário é que seja dados que permitam uma atuação futura. Ele não se esgota nele. Então, que bacana. Não foi pensado assim a trazer o máximo de informações. Então, informações só para coletar a violência. Entender Na verdade, ele acabaria sendo uma porta de entrada. Isso, Então, você relatou a violência, coloca ali situação. A questão da deficiência foi pensada, até acho que está pensado também no formulário estadual, porque justamente a causa, tipo assim, a situação de deficiência do deficiência da pessoa é o que acaba atraindo ela como sendo vítima. Então, às vezes, ela se coloca numa situação de vítima ou ela só existe uma agressão por causa da deficiência. Um exemplo, a questão de vítima de violência sexual sendo deficiente. Ela só é vítima por causa da situação de deficiência. Então, é uma informação importante. Mas nenhuma outra constou lá, justamente para tornar mais fácil o preenchimento dele, assim, ser mais direto a comunicação. Essas outras situações podem ser verificadas em escuta especializada, quando for realizada a situação, ou nessa comunicação, mas daí, especificamente na questão infracional, isso, nessa comunicação para o núcleo, de dados referente ao adolescente vítima. Eu até pensei que isso auxiliaria até no futuro para uma pesquisa mais específica, né, até para ajudar em políticas públicas no futuro, né, para se pensar umas políticas públicas direcionadas a essa população, né. Uhum. Mas assim, meu olhar foi nesse sentido. Okay. Mas muito obrigado. Eu agradeço a intervenção. Fernando, tem mais alguém, né? Tem uma outra pergunta do Carlos, que ele escreveu, te parabenizando pela exposição, e depois ele expõe uma preocupação dele em relação aos conselhos tutelares. Se de algum modo o protocolo também se preocupa com a orientação dos profissionais que integram esses conselhos em âmbito estadual. Entendi. Acho que não é muito a questão nesse não. momento, né, do protocolo. Mas a questão da Defensoria Pública seria, tipo assim, a participação local ali. Assim, eu falo, a atribuição do membro que participa do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos, em âmbito local. Existe, daí, como no DIGE, que é a sua atuação, Bruno, assim, nesses Conselhos de Direito, mas daí é uma outra esfera de promoção de
de formações e capacitação. Não foi objeto dessa evolução, desse estudo, qual, assim, essa atuação da defensoria nesses conselhos estaduais. Sim, compete daí dentro ou da atribuição do membro da local ou do próprio NUDIGE dentro da atuação dele, mas não normatizado nessa resolução. É um recorte, né, que a defensoria fez, né? Eventualmente, o conselho tutelar pode ser, entre aspas, alvo de uma intervenção da defensoria ou de uma Isso, frente capacitação, ao caso concreto. Pode ser, inclusive, um dos demandados após o relato de violência. Sim, com certeza. Mas concreto daí. Sim. Eu acabei de receber uma mensagem da assessoria da Defensoria Pública Geral, consertaram o link no site, agora eu já testei, o link está correspondendo à resolução 110 do DPG, respondendo à Amanda, né, que tinha colocado essa preocupação. E eu acho que a nossa última pergunta aqui é uma pergunta do Rafael, uma situação de fato complexa na comarca ali. Ele traz até duas perguntas, né? Duas polêmicas, ele chama aqui, de depoimento especial. 1. Competência. Tem uma decisão no TJ Paraná reconhecendo a competência criminal e não da vara da infância. Uma vara criminal segue, que deu origem ao conflito, e a outra não, que o juiz não entende que não há conflito, imagino que seja a vara da infância. O que você, Fernando, entende sobre competência? Essa é a primeira pergunta. Acho que você podia chegar a falar um pouco também sobre essa não necessidade de vários depoimentos, possibilidade de revitimização, todos esses depoimentos. E a segunda acho que eu vou deixar para depois, você podia falar dessa primeiro. Tá bom. Então, o tribunal ele reconheceu a competência do criminal, isso? Estou vendo aqui, e não da vara da infância. A decisão do tribunal me parece a mais correta, porque o depoimento especial, como definido na lei, ele é uma produção de prova de responsabilização criminal. Pelo menos esse é o norte do que está na lei. Então, ele altera um ponto do processo criminal referente à colheita de prova. No processo criminal, isso daí vou nem me alongar, tem vários requisitos para cumprir aquela prova, senão é nulo toda aquela informação. É mera fonte de informação e não prova. Isso terá que ser repetido novamente. A minha posição é que, por mais que o juiz, o MP, alguém entenda que o que está na lei não é melhor e o que ele faz é melhor, o processo penal não funciona assim. Então, deve seguir a competência criminal sob pena de repetir essa prova. Algo que daí gera uns reflexos na defensoria pública, na atuação da defensoria pública, qual que seria a nossa participação nessa produção de prova, não no processo criminal. Se for na infância protetiva, que ele é ouvido, a participação da defensoria vai ser apenas mediante provocação. Então, a defensoria pública não participaria simplesmente porque o juiz decidiu ouvir a criança na infância civil. Vai apenas participar se o noticiado, lá, o requerido, requerer que a defensoria pública participe daquela situação. Então, daí é um outro, nos agrava mais ainda, tem a questão da competência, então, não tem como transferir essa competência criminal, e tem a questão do contraditório ainda, que no processo criminal é obrigatório, então a defensoria vai mesmo que o réu abandone, mas na infância civil no requerido tem que ter provocado a defensoria para participar daquela prova. E mesmo que ele provoque a defensoria participe, eu tenho severas reservas de que aquilo tem validade para fins de prova penal. E seria a mesma natureza de pegar um processo de família em que há violência doméstica contra a mulher e tirar cópia e utilizar aquilo como fonte de prova para a condenação de lesões corporais. Por mais que possa gerar alguma situação, a prova penal exige uma formalidade e tem que acabar sendo refeita quando tiver denúncia. Mas daí, mais uma vez, eu volto à questão da nossa posição.
tem que visitar a quem que a gente vai estar atuando naquele caso. Me parece que para o noticiado, essa decisão judicial acaba tendo alguns reflexos positivos, né? Porque o juiz está insistindo na produção de uma prova que vai ser reconhecida nula pelo Tribunal de Justiça. Então, daí a decisão do como atuar vai depender de... Não fiquei claro se o defensor é civil ou criminal. Mas daí depende dessa situação. Qual que é o interesse, qual que é a posição que a gente vai defender ali, qual interessado nós vamos estar falando. Em termos de qual que é o correto, me parece que o juiz não está adotando o procedimento da lei, ou a melhor aplicação da lei. A lei determina que a prova tem que ser produzida, para ser prova de penais, tem que ser produzida no juízo penal. A lei não transfere essa competência para o juízo da infância civil. Fernando, acho que um pouco também na linha do que você já estava falando, a segunda pergunta é bem interessante, sempre se coloca assim, em vários locais que a gente discute, e do mesmo defensor. Outra situação é a posição de que a escuta psicológica, aqui acho que ele trata como escuta especializada, seria prova suficiente para análise criminal. Com isso, se indefere a realização do depoimento especial. Aí é mais ou menos o que você estava comentando. Existe essa possibilidade. Vamos supor que a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência foi já ouvida pelo um órgão da rede e o juízo já entende que essa escuta especializada já seria o suficiente, não teria por que marcar o depoimento especial. A única possibilidade disso que eu entendo seria se não escuta especializada, mas sim perícia psicológica, porque insere antecipação de prova. Teria a mesma natureza de uma perícia de local de crime, de exame do corpo de delito, lesões corporais. Então, é realizada uma perícia psicológica, mas daí exige, assim, primeiro, um procedimento de antecipação de prova, é realizado com participação daí do investigado, acusado, requerido, não consigo nem nominar daí qual que é o status jurídico dele, para que ele possa apresentar quesitos, a defensoria pode participar daí como essa defensor dele, mas daí vai formar-se uma perícia psicológica. Com isso, daí é assegurado o contraditório, pode-se discutir se a perícia foi ok, se os quesitos foram adequadamente respondidos, chamar o perito para ser ouvido em juízo novamente, mas é outra coisa. E algo até importante, escuta especializada diferente de escuta psicológica, e de muito, muito, muito diferente de perícia psicológica. A perícia psicológica é uma prova pericial realizada por psicólogo, tem lá a síntese técnica, pode ter, quesitos, responde, apresentado por juiz, forma um laudo, e aquilo, o conhecimento técnico do psicólogo vai estar ali respondendo alguns quesitos apresentados. A escuta psicológica é a escuta realizada com técnicas de psicologia. E a escuta especializada é essa escuta que eu mencionei agora. Possivelmente, um psicólogo que ouve um procedimento de escuta especializada fará uma escuta psicológica, mas não são sinônimos, não é assim uma coisa, não dá para trocar uma palavra por outra. Acho que é isso. Tem uma pergunta da Daniela aqui que eu vi, que ela falou que a Daniela ela foi intimada aqui em Pato Branco, na infância civil, por ser o réu revel citado por edital. Aí eu achei que talvez esteja faltando uma parte da pergunta, ou imagino que o réu fosse citado por edital no criminal, ela foi citada na infância civil. Possível. Acho que isso, nesse caso ela participaria, né? Mas na qualidade de curador especial do réu. Acho que tem que ver a atribuição, eu não sei, pelo que eu entendi, ela seria defensora da criança e, em tese, participaria como defensora da criança também, né? Uma das hipóteses que você trouxe ali. Mas não sei. Se a Daniela quiser complementar a pergunta ou se quiser fazer pelo microfone, fica à vontade. Se não, acho que agradecer de novo, Fernando, muito esclarecedor, acho que deu tudo certo, inclusive no nosso teste, a Flávia voltou. Que bom, com o vídeo aqui. O erro só foi eu não ter
foi não ter colocado o notebook na parede, na tomada, que ele quase desligou. Normal, Mas a acho gente que- está aprendendo. Tanto o compartilhamento da tela funcionou super bem, acho que o áudio, enfim, vídeo. Agradecer de novo a Flávia. Infelizmente não deu certo nosso curso em maio, né, Flávia? Graças à pandemia, mas a gente vai se Não, mas a gente adaptar. vai continuar agora. Acho que esse Vamos. teste valeu, foi ótimo. Obrigada, Fernando, mais uma vez. Você Eu sempre agradeço o convite. contribuir aí com seus conhecimentos. Obrigada, Bruno. Pessoal, a gente então vai marcar agora, acho que em junho ainda, a gente finaliza, né, Bruno, esse curso. Logo, logo a escola já divulga as novas datas e horários. Obrigada, então, mais uma vez aí para vocês, participação de todo mundo. Foi muito bacana. Fiquei bem feliz aqui com o nosso teste. Eu também. Um abraço Obrigado, a todos aí. Obrigado Flávio, obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês tiverem outros feedbacks também, por favor, mandem para a Flávia. mandem pra Deixa eu mim. anotar, deixa eu falar aqui para vocês, deixar registrado o WhatsApp, que às vezes é mais fácil da escola, para quem preferir mandar pelo WhatsApp, que fica mais fácil. Olha, gente, é 41, 9, 91 43 7795. Aí vocês podem mandar direto. Eu vou colocar também aqui no chat para vocês. Quem quiser mandar WhatsApp para sugestões e críticas são bem-vindas, viu, gente? Verdade. Aí, né? Isso aí, então. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. pessoal.